Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções e mostrar como o destino pode transformar vidas de maneiras inesperadas. Vamos conhecer Luciana, uma jovem empregada de coração puro que trabalha na mansão de um milionário. Uma noite, algo completamente inesperado acontece. Ela acorda confusa, sem entender direito como chegou até ali. Ele diz que foi apenas um acidente, mas existe algo em seu olhar que revela muito mais do que as palavras podem expressar. E assim, começa uma jornada de descobertas, onde uma simples funcionária vai descobrir que merece muito mais do que imaginava. Mas será que o amor verdadeiro pode nascer em meio a tanta confusão? E o que acontece quando alguém que sempre cuidou de todos finalmente encontra quem vai cuidar dela? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E me contem nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto me ouvem? Estão descansando depois de um dia longo, preparando um lanche gostoso ou talvez organizando a casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então preparem seus corações porque nossa história está começando agora. Luciana abriu os olhos devagar, sentindo uma confusão estranha tomando conta de sua mente. O teto acima dela não era o mesmo de sempre. Em vez do reboco simples e rachado do seu quartinho, nos fundos da mansão, ela via um teto alto, elegante, com detalhes em gesso que formavam desenhos delicados. O cheiro também era diferente, uma mistura suave de madeira nobre e um perfume masculino que ela conhecia bem, mas que nunca tinha sentido tão próximo assim. Quando tentou se mexer, percebeu que estava deitada em uma cama enorme, macia como uma nuvem, coberta por lençóis que deviam custar mais do que seu salário de 3 meses. Era o quarto do patrão. Era o quarto de Leonardo Mendonça. Como ela tinha ido parar ali? As lembranças da noite anterior chegavam em fragmentos confusos, como pedaços de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar direito. Lembrava da chuva forte batendo nas janelas da mansão enquanto ela terminava de arrumar a cozinha depois do jantar. Tinha sido uma sexta-feira longa e ela ainda precisava correr para não perder a última aula do curso de administração que fazia no centro da cidade. Rosa, a governanta, tinha insistido para ela ficar por causa do tempo ruim, mas Luciana não queria faltar. Aquelas aulas representavam sua única chance de um dia ter uma vida diferente. Lembrava de ter pegado a chuva no ponto de ônibus, de ter voltado encharcada bem depois das 11 da noite, de ter entrado pela porta dos fundos tentando não fazer barulho para não acordar ninguém. E então, na cozinha escura, ela se lembrava de ter esbarrado em alguém. Leonardo tinha chegado de viagem naquela noite e ela se assustou ao vê-lo ali, também molhado pela chuva, mexendo no geladeira atrás de algo para comer. "Desculpa, senhor Leonardo. Eu não sabia que o senhor tinha chegado." Ela tinha dito tentando se afastar, mas ele segurou seu braço delicadamente. "Você está encharcada, Luciana. Vai ficar doente assim." A voz dele soava diferente, mais suave do que o normal. E quando ela olhou nos olhos dele, sentiu algo estranho, uma eletricidade que nunca tinha sentido antes. Lembrava do olhar intenso dele, de como ficaram parados ali por alguns segundos que pareceram eternos, molhados e próximos demais para o que era apropriado entre patrão e empregada. Depois disso, as lembranças ficavam confusas. Lembrava de ter se sentido tonta, talvez pelo cansaço, talvez pelo frio da roupa molhada, talvez por algo mais que ela não conseguia definir. Lembrava vagamente de Leonardo a segurando quando suas pernas fraquejaram, de palavras sussurradas que ela não entendia direito, de se sentir segura nos braços fortes dele. E depois, nada. Como se sua mente tivesse simplesmente desligado, deixando apenas a sensação confusa de que algo importante tinha acontecido. Algo que mudava tudo entre eles,
mas que ela não conseguia lembrar direito. O som da maçaneta girando fez Luciana se endireitar na cama rapidamente, puxando o lençol até o pescoço. Leonardo entrou no quarto e ela notou que ele tinha acabado de tomar banho. O cabelo escuro ainda estava ligeiramente úmido e ele usava uma camisa social branca e calça de alfaiataria que fazia seus olhos castanhos parecerem ainda mais penetrantes. Quando ele a viu acordada, um sorriso suave apareceu no rosto dele, mas havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Bom dia, Luciana. Como você está se sentindo? Ele se aproximou da cama com cuidado, como se ela fosse algo frágil que pudesse quebrar a qualquer momento. Eu não entendo, Sr. Leonardo. Como eu vim parar aqui? A voz dela saiu fraca, incerta, e ela notou como ele fez uma expressão estranha quando ela o chamou de senhor. Leonardo se sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa, mas Luciana podia sentir o calor que emanava dele. Você desmaiou ontem à noite na cozinha. Estava molhada, tremendo de frio e exausta. Eu te trouxe para cá porque era o quarto mais próximo e não queria te deixar sozinha. Ele falou devagar, como se escolhesse cada palavra com cuidado, mas havia algo em sua voz que sugeria que a história era mais complicada do que ele estava contando. Rosa veio te examinar e disse que era só cansaço e frio, mas achou melhor você descansar em uma cama confortável. Espero que você entenda que eu só queria ter certeza de que você estava bem. As palavras dele soavam sinceras, cavalheirescas até, mas quando Luciana olhou fundo nos olhos dele, viu algo mais, uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Eu estava aqui a noite toda? Luciana perguntou e imediatamente se arrependeu da pergunta, porque a resposta podia ser algo que ela não estava preparada para ouvir. Leonardo hesitou por um momento, e nesse silêncio breve, ela sentiu que havia muito mais acontecendo do que ele estava dizendo. Eu fiquei por perto para ter certeza de que você estava bem, ele respondeu finalmente, mas sempre com respeito, Luciana, sempre. A forma como ele disse seu nome, suave e carinhosa, fez algo estranho acontecer no estômago dela. Era diferente de como ele sempre falava com ela nos últimos 6 meses. Não era mais a voz distante do patrão falando com a empregada. Era algo mais íntimo, mais pessoal. Luciana tentou organizar os pensamentos, mas sentia como se sua mente estivesse envolta em névoa. Nos 6 meses que trabalhava na mansão da família Mendonça, ela sempre manteve uma distância respeitosa de Leonardo. Ele era educado, justo como patrão, e sempre a tratou com cortesia. Mas nunca houve qualquer proximidade entre eles. Ele viajava muito a trabalho, e quando estava em casa, ficava trancado no escritório ou em reuniões. Luciana conhecia sua rotina perfeitamente. Sabia que horas ele acordava, como ele gostava do café, que tipo de comida preferia, mas sempre do ponto de vista profissional. Nunca tinham tido uma conversa longa, nunca tinham ficado sozinhos por mais de alguns minutos. Até ontem à noite, quando tudo mudou de uma forma que ela não conseguia entender completamente. Sr. Leonardo, eu preciso voltar para meus afazeres, Luciana disse, tentando recuperar o senso de normalidade. Mas quando tentou se levantar, percebeu que estava usando apenas a camisola que vestia por baixo do uniforme. Suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha, e ela se deitou rapidamente de volta na cama. Suas roupas estavam molhadas, Leonardo explicou, notando o constrangimento dela. Rosa as levou para lavar e secar. Ela também foi quem te ajudou a ficar confortável. Eu não... Ele parou no meio da frase, como se quisesse dizer algo mais, mas decidiu que era melhor não dizer. Suas roupas estão ali na cadeira, limpas e secas. Você pode se trocar à vontade, vou esperar lá embaixo. Mas Leonardo não se levantou imediatamente. Ele ficou ali por mais alguns segundos, olhando para ela de uma forma que fez Luciana se sentir diferente, especial de alguma maneira. Luciana, ele disse suavemente, você tem certeza de que está bem? Você me assustou ontem. Quando você desmaiou nos meus braços, eu... Ele parou novamente, como se lutasse com as palavras. Eu me preocupei muito. A sinceridade na voz dele era inegável. E Luciana sentiu algo se mexer no peito, uma sensação quente que ela nunca tinha experimentado antes. Era como se naquele momento
ela não fosse mais apenas uma empregada para ele. Era como se ela fosse uma pessoa que importava, alguém com quem ele se importava de verdade. Quando Leonardo finalmente saiu do quarto, Luciana ficou sozinha com seus pensamentos confusos e um coração que batia rápido demais. Ela se levantou devagar, ainda se sentindo um pouco tonta, e foi até o espelho grande que ocupava uma parede do quarto. Sua aparência não mostrava sinais de que algo ruim tinha acontecido. Seus cabelos castanhos claros estavam apenas um pouco bagunçados, seus olhos verdes pareciam mais brilhantes que o normal, e havia uma cor rosada em suas bochechas que ela não conseguia explicar. Mas havia algo diferente nela, algo que ela não conseguia identificar. Era como se algo tivesse despertado dentro dela, algo que estava adormecido há muito tempo. Enquanto se vestia, Luciana pensou na vida que levava há 6 meses ali. Depois que os pais morreram em um acidente de carro, quando ela tinha 16 anos, teve que deixar a escola para cuidar de Gabriel, seu irmão mais novo. Foram anos difíceis, trabalhando em empregos que mal pagavam o suficiente para manter um apartamento pequeno e comprar comida. Quando conseguiu o emprego na mansão dos Mendonça, foi como ganhar na loteria. O salário era bom, a família a tratava bem e ainda tinha tempo para fazer seu curso noturno. Dona Helena e seu Roberto sempre foram gentis com ela, e Rosa a acolheu como uma filha desde o primeiro dia. Mas Leonardo sempre foi uma figura distante, um homem bonito e bem-sucedido que pertencia a um mundo completamente diferente do dela. Agora, descendo as escadas em direção à cozinha, Luciana se sentia diferente. Era como se algo tivesse mudado fundamentalmente na dinâmica da casa, na forma como ela se via ali. Quando chegou à cozinha, encontrou Rosa preparando o café da manhã e a mulher mais velha sorriu ao vê-la. "Ah, minha querida, como você está?" Leonardo ficou preocupadíssimo ontem. Nunca vi ele tão nervoso. Rosa se aproximou e tocou a testa de Luciana, como uma mãe faria. "Você estava exausta, criança. Precisa se cuidar melhor." Havia algo no tom de Rosa que sugeria que ela sabia mais sobre a noite anterior do que estava dizendo. Mas Luciana não teve coragem de perguntar. "Rosa, obrigada por cuidar de mim", Luciana disse, começando a pegar os utensílios para preparar o café de Leonardo, como sempre fazia. Era sua rotina todas as manhãs. Preparar o café exatamente como ele gostava, forte e sem açúcar, servir com 2 torradas levemente douradas e geleia de morango caseira. Mas Rosa segurou sua mão gentilmente. "Hoje não, querida. Leonardo disse que você deve descansar. Ele mesmo vai preparar o café dele." Isso era completamente inusitado. Em 6 meses trabalhando ali, Leonardo nunca tinha preparado o próprio café. Ele sempre tomava o que ela preparava, sempre agradecia educadamente, mas nunca se envolveu diretamente na preparação. Nos dias que se seguiram àquela manhã estranha, Luciana percebeu que algo tinha mudado definitivamente na rotina da mansão. Leonardo, que antes mal cruzava com ela nos corredores, agora parecia estar sempre por perto. Não de uma forma óbvia ou desrespeitosa, mas de maneira sutil, quase como se o destino estivesse conspirando para colocá-los no mesmo lugar ao mesmo tempo. Na segunda-feira, quando ela estava organizando a biblioteca, ele apareceu dizendo que precisava de um livro específico. Na terça, quando ela arrumava as flores do jardim de inverno, ele passou por ali dizendo que queria verificar se as plantas estavam bem. E na quarta-feira, quando ela preparava o almoço na cozinha, ele desceu dizendo que estava com sede e queria um copo de água fresca. Cada encontro parecia casual, mas Luciana começou a notar os detalhes. A forma como ele demorava mais tempo do que o necessário para escolher o livro, folheando as páginas, enquanto a observava discretamente. A maneira como ele parava para cheirar as flores que ela tinha acabado de arranjar, fazendo comentários sobre como elas deixavam o ambiente mais alegre. O jeito como ele bebia a água devagar, apoiado no balcão da cozinha, fazendo perguntas sobre o que ela estava preparando, demonstrando um interesse genuíno por coisas simples que nunca tinha notado antes. Era como se ele estivesse descobrindo uma pessoa que sempre esteve ali, mas que ele nunca tinha realmente visto até agora. "Luciana, posso te pedir um favor?" Leonardo apareceu na cozinha numa quinta-feira de manhã,
usando um terno cinza escuro que realçava seus olhos castanhos. Ela estava preparando o café dele, como sempre fazia, mas dessa vez ele não foi direto para a sala de jantar como era seu hábito. Claro, Sr. Leonardo. O que precisa? Ela continuou mexendo o café, tentando manter a normalidade, mas seu coração acelerou quando ele se aproximou mais. Você poderia me servir o café pessoalmente hoje? No escritório? Tenho algumas ligações importantes para fazer, e seria mais prático tomar lá. O pedido era simples, mas havia algo na voz dele que a fez olhar diretamente nos olhos dele. É claro, senhor. Levo agora mesmo. Carregar uma bandeja com café até o escritório não era nada complicado. Mas Luciana se sentiu nervosa durante todo o percurso pelo corredor. Quando bateu na porta e ouviu ele dizer "entre", respirou fundo antes de girar a maçaneta. O escritório de Leonardo era um ambiente que ela raramente entrava, apenas para limpeza semanal, e sempre quando ele não estava. Era um espaço masculino e elegante, com estantes cheias de livros, uma mesa grande de madeira escura e uma poltrona de couro que parecia confortável. Hoje, porém, o ambiente parecia diferente, mais íntimo de alguma forma. Leonardo estava de pé na frente da janela grande que dava para o jardim. E quando ele se virou para olhá-la, Luciana sentiu aquela sensação estranha no estômago novamente. "Pode colocar ali na mesa, por favor." Ele indicou um espaço livre ao lado de alguns papéis. Quando ela se inclinou para colocar a bandeja, percebeu que ele não se afastou como normalmente faria. Em vez disso, ficou ali perto, close o suficiente para ela sentir o perfume dele. Close o suficiente para notar como as mãos dele eram bonitas, com dedos longos e cuidados. "Luciana", ele disse quando ela terminou de arrumar as xícaras, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, não confiando na própria voz. "Você está feliz aqui? Trabalhando conosco, quero dizer. Sente que é bem tratada?" A pergunta a pegou de surpresa, porque era óbvio que sim. A família Mendonça sempre foi mais generosa e respeitosa do que qualquer outro patrão que ela já teve. "Muito feliz, Sr. Leonardo. Sua família sempre me tratou muito bem. Por que pergunta?" Luciana estava curiosa, mas também um pouco preocupada. Será que tinha feito algo errado? Será que ele estava pensando em dispensá-la? "É que eu nunca parei para pensar realmente em como deve ser para você", ele disse, se aproximando da janela novamente e fazendo sinal para ela acompanhá-lo. "Você é tão nova. Trabalha tanto, estuda à noite. Quando foi que teve tempo para ser apenas uma jovem de 22 anos? A pergunta era estranha, mas a forma como ele perguntou, com genuína curiosidade e até mesmo preocupação, fez algo se mexer no peito dela. "Eu nunca pensei nisso dessa forma, senhor. Sempre tive responsabilidades. Desde que meus pais morreram, cuidar do Gabriel sempre foi minha prioridade." A expressão no rosto de Leonardo mudou quando ela mencionou a perda dos pais. Havia algo ali que parecia compreensão, talvez até mesmo dor compartilhada. "Você tinha quantos anos quando eles morreram?" ele perguntou suavemente. 16. Gabriel tinha 11. Foi difícil. Luciana não costumava falar sobre isso, mas havia algo na forma como ele perguntou que a fez querer compartilhar. "Eu sinto muito, Luciana. Perder os pais tão nova. Não deve ter sido fácil criar seu irmão praticamente sozinha." Leonardo se virou para olhá-la diretamente, e havia uma sinceridade em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. "Você é uma pessoa muito forte, mais do que imagina." Aquele momento de conexão foi interrompido pelo toque do telefone e Leonardo atendeu uma ligação de negócios que durou quase 1 hora. Luciana voltou para suas tarefas, mas não conseguiu tirar a conversa da cabeça. Pela primeira vez, alguém tinha reconhecido o que ela fez. O sacrifício que representou cuidar de Gabriel sozinha. Pela primeira vez, alguém disse que ela era forte. E não era qualquer pessoa. Era Leonardo Mendonça, um homem que ela sempre admirou de longe. Um homem que poderia ter qualquer mulher que quisesse, mas que estava ali no escritório dele, perguntando sobre a vida dela como se realmente se importasse. Na sexta-feira, quando uma chuva forte começou a cair no final da tarde, Luciana estava se preparando para ir embora quando Leonardo apareceu na cozinha.
Você vai sair com esse tempo? Ele estava com as chaves do carro na mão e uma expressão preocupada no rosto. Vou correr para pegar o ônibus, senhor. Se eu me apressar, consigo chegar a tempo da aula. Ela estava pegando sua bolsa e o guarda-chuva pequeno, que não ia protegê-la muito da tempestade que se formava lá fora. Deixa eu te levar, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não precisa se incomodar, senhor Leonardo. Eu sempre pego o ônibus. Mas ele já estava se dirigindo para a porta. Não é incômodo, Luciana. E com essa chuva, você vai chegar encharcada na aula, vamos. O carro de Leonardo era luxuoso e confortável, com bancos de couro macio e um som suave tocando no fundo. Luciana nunca tinha andado em um carro tão bonito e se sentiu um pouco intimidada no começo. Mas Leonardo dirigia calmamente, fazendo perguntas sobre o curso que ela fazia, sobre o que estava estudando, sobre seus planos para o futuro. A administração é um campo amplo, ele comentou enquanto parava no semáforo. O que você pretende fazer quando se formar? Era a primeira vez que alguém perguntava sobre seus sonhos, sobre o que ela queria para a vida, além de apenas sobreviver. Eu gostaria de trabalhar em uma empresa, talvez um dia ter minha própria, algo pequeno, mas meu. Ela respondeu se sentindo estranha por estar compartilhando seus sonhos com ele. Por que não algo grande? Leonardo perguntou, virando para olhá-la enquanto esperavam o sinal abrir. Você é inteligente, dedicada, tem experiência prática de administração mesmo sem perceber. Por que se limitar a algo pequeno? A forma como ele falou, como se tivesse absoluta certeza de que ela era capaz de grandes coisas, fez Luciana se sentir diferente sobre si mesma. Eu nunca pensei que poderia almejar algo grande, ela admitiu. Sempre pensei em ter o suficiente para cuidar bem do Gabriel e de mim. Leonardo ficou pensativo por um momento. Às vezes limitamos nossos sonhos porque achamos que não merecemos mais. Mas você merece muito mais do que imagina, Luciana. Durante o resto do caminho, conversaram sobre livros, sobre lugares que ela gostaria de conhecer, sobre comida favorita. Leonardo parecia genuinamente interessado em cada resposta, fazendo mais perguntas, compartilhando suas próprias experiências. Quando chegaram na escola, ele não apenas parou o carro, ele desceu e abriu a porta para ela, como se ela fosse uma dama importante. Obrigada pela carona, Sr. Leonardo. Foi muito gentil. Luciana estava saindo do carro quando ele segurou levemente seu braço. Luciana, você não precisa me chamar de senhor o tempo todo. Leonardo está bom. A forma como ele disse isso, suave e quase íntima, fez ela olhar nos olhos dele por alguns segundos que pareceram eternos. Está bem, Leonardo, ela respondeu, e viu um sorriso aparecer no rosto dele quando ela falou seu nome. Naquela noite, Luciana teve dificuldade para se concentrar na aula. Sua mente estava ocupada com a conversa no carro, com a forma como Leonardo a olhava, com o jeito como ele tinha segurado seu braço antes dela sair. Quando voltou para casa, no pequeno apartamento que dividia com Gabriel, encontrou o irmão estudando na mesa da cozinha. Como foi a aula? Gabriel perguntou, olhando para cima dos livros. Foi boa, ela respondeu, mas Gabriel a conhecia bem demais. Aconteceu alguma coisa? Você está diferente. Luciana hesitou por um momento, sem saber como explicar o que estava acontecendo, principalmente porque ela mesma não entendia direito. O patrão me deu carona hoje por causa da chuva, ela disse finalmente. Ah, que legal. Ele parece ser uma pessoa boa, Gabriel comentou, voltando para os estudos, sem imaginar o turbilhão de emoções que essa simples carona tinha despertado na irmã. A semana seguinte trouxe uma mudança na atmosfera da mansão, que até mesmo Dona Helena notou. Durante o café da manhã de segunda-feira, ela comentou com Rosa. Não sei se é impressão minha, mas Leonardo anda diferente. Mais animado, mais presente. Rosa, que observava tudo com seus olhos experientes de governanta há mais de 15 anos na casa, apenas sorriu discretamente. Às vezes as mudanças chegam quando a gente menos espera, Dona Helena. E as duas mulheres trocaram um olhar de cumplicidade, como se compartilhassem um segredo que ainda não tinha sido dito em voz alta, mas que já podia ser sentido no ar. Luciana também notou a mudança, não só em Leonardo, mas em si mesma.
Encontrava-se arrumando o cabelo com mais cuidado antes de descer para o trabalho, escolhendo o uniforme mais bonito, se pegando pensando nele durante tarefas simples como dobrar roupas ou preparar o almoço. Quando ele aparecia na cozinha para aqueles encontros casuais que já tinham se tornado uma rotina não oficial, ela sentia borboletas no estômago e uma alegria inexplicável que a acompanhava pelo resto do dia. Era como se a mansão inteira tivesse ganhado cores mais vivas desde que começaram a conversar de verdade. Na quarta-feira, Dona Helena anunciou durante o jantar que faria uma festa para comemorar seus 55 anos no sábado seguinte. Seria algo íntimo, apenas família e alguns amigos próximos, mas ela queria que a casa ficasse impecável. Luciana, querida, você pode me ajudar com a decoração? Sei que tem bom gosto. Sempre vejo como deixa as flores da casa arranjadas com tanto capricho. O convite de Dona Helena era mais do que um pedido de trabalho. Era um sinal de confiança e carinho que fez o coração de Luciana se aquecer. Será um prazer, Dona Helena. Vou fazer tudo ficar perfeito para a senhora. Os dias de preparação para a festa foram intensos, mas divertidos. Luciana trabalhou lado a lado com Rosa, arranjando flores, polindo pratarias, organizando cada detalhe. Leonardo aparecia frequentemente para verificar como estavam as coisas, mas Luciana percebia que ele estava mais interessado em observá-la trabalhar do que realmente fiscalizar os preparativos. Havia uma leveza entre eles agora, uma facilidade na conversa que não existia antes. Ele até mesmo ajudou a mover alguns móveis pesados, arregaçando as mangas da camisa de uma forma que fez Luciana ter que se concentrar extra para não ficar olhando demais. Na sexta-feira antes da festa, Rosa apareceu no quarto de Luciana com uma sacola nas mãos e um sorriso misterioso no rosto. Dona Helena pediu para você usar isso amanhã, ela disse, entregando a sacola. Quando Luciana abriu, encontrou um vestido simples, mas elegante, em um tom azul claro que realçava seus olhos verdes. Era discreto o suficiente para não chamar atenção demais, mas bonito o suficiente para fazê-la se sentir especial. Dona Helena disse que você faz parte da família, e família não trabalha no dia da festa. Amanhã você é convidada, não funcionária, Rosa explicou com carinho. Luciana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Nunca tinha sido tratada dessa forma, como parte da família, como alguém que importava além do trabalho que fazia. No sábado à noite, quando Luciana desceu as escadas usando o vestido azul e com os cabelos soltos caindo sobre os ombros, Leonardo estava no hall conversando com alguns convidados. Quando ele a viu, simplesmente parou de falar no meio da frase. Os amigos dele seguiram seu olhar e também ficaram observando a jovem que descia as escadas com uma graça natural, sem perceber como estava linda. Leonardo se aproximou dela, e quando ela chegou ao final da escada, ele estendeu a mão como um cavalheiro. Você está linda, Luciana, ele disse baixinho, próximo o suficiente para que apenas ela ouvisse, e a sinceridade na voz dele fez seu coração acelerar. Durante a festa, Luciana circulou entre os convidados, conversando quando solicitada, mas principalmente observando Leonardo interagir com as pessoas. Ele era carismático e educado, mas ela notou que seus olhos sempre procuravam por ela no meio da multidão. Quando se encontravam, ele sorria de uma forma especial, uma forma que ela tinha certeza de que era só para ela. Dona Helena estava radiante, recebendo os parabéns e elogios pela festa, mas durante um momento quieto, ela se aproximou de Luciana. Obrigada por tudo, minha querida. A casa ficou perfeita, e você está um amor nesse vestido. Depois acrescentou baixinho com um sorriso malicioso. Meu filho não consegue tirar os olhos de você. Depois das 11 da noite, quando os últimos convidados foram embora e Dona Helena e Sr. Roberto subiram para descansar, a casa ficou quieta. Luciana estava no jardim, respirando o ar fresco da noite e olhando para as estrelas, quando ouviu passos atrás dela. A festa foi perfeita, Leonardo disse, se aproximando devagar. Ele tinha tirado a gravata e aberto os primeiros botões da camisa. E havia algo no jeito relaxado como ele estava, que fazia Luciana se sentir menos nervosa. Sua mãe ficou muito feliz. Foi isso que importou. Ela respondeu, virando para olhá-lo.
A luz da lua fazia o rosto dele parecer ainda mais bonito, destacando as linhas fortes do maxilar e fazendo os olhos dele brilharem. Luciana, Leonardo disse, se aproximando mais um passo. Posso te dizer uma coisa? Ela assentiu, sentindo o coração começar a bater mais rápido. Desde aquela noite na cozinha, quando você desmaiou, eu não consigo parar de pensar em você. Não como minha empregada, mas como Luciana. A mulher forte que criou o irmão sozinha. A estudante dedicada que corre atrás dos seus sonhos. A pessoa gentil que deixa nossa casa mais alegre só por estar aqui. As palavras dele saíram devagar, como se ele tivesse pensado muito antes de falar. Eu sei que é complicado, eu sei que somos de mundos diferentes, mas eu precisava que você soubesse. Luciana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Leonardo, Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Como explicar que ela também não conseguia parar de pensar nele? Como dizer que esperava ansiosamente pelos encontros casuais na cozinha, que guardava cada conversa na memória para relembrar depois? Você também sente alguma coisa? Ele perguntou suavemente, se aproximando mais um passo. Agora eles estavam tão próximos que ela conseguia sentir o calor dele, conseguia ver cada detalhe do rosto dele na luz suave da lua. Eu sinto, ela admitiu em um sussurro. Mas eu tenho medo, Leonardo. Nós somos muito diferentes. Você é... Sou o quê? Um homem que se apaixonou por uma mulher incrível? Isso não tem nada a ver com dinheiro ou posição social, Luciana. Tem a ver com o que eu sinto aqui, ele disse, colocando a mão sobre o coração. Desde aquela noite, você mudou alguma coisa em mim. Me fez lembrar que existe coisa mais importante do que trabalho e obrigações. Me fez querer ser uma pessoa melhor. Quando Leonardo levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela, Luciana fechou os olhos e se permitiu sentir. Posso te beijar? Ele perguntou baixinho, e ela abriu os olhos para encontrar os dele, cheios de ternura e desejo. Em vez de responder com palavras, ela se inclinou ligeiramente em direção a ele, e isso foi toda a permissão que ele precisava. O beijo foi suave no começo, cuidadoso, como se ele tivesse medo de assustá-la. Mas quando ela correspondeu, colocando as mãos no peito dele e se aproximando mais, o beijo se aprofundou, cheio de toda a emoção que os dois tinham guardado nas últimas semanas. Quando se separaram, ficaram ali abraçados por alguns minutos, apenas curtindo a proximidade e a sensação de que algo importante tinha acontecido entre eles. E agora? Luciana perguntou baixinho. Agora nós vamos descobrir juntos, Leonardo respondeu, beijando a testa dela com carinho. Se você quiser, claro. Eu não quero te pressionar para nada. A consideração dele, o jeito como se preocupava com os sentimentos dela, só fez Luciana se apaixonar ainda mais. Eu quero, ela sussurrou contra o peito dele, mas preciso de tempo para entender tudo isso. Todo o tempo que você precisar, ele prometeu. Nos dias seguintes, a mudança na dinâmica da casa era óbvia para todos. Leonardo e Luciana não escondiam mais as conversas longas, os sorrisos especiais, a forma como procuravam desculpas para estar próximos. Dona Helena estava claramente feliz com o desenvolvimento, comentando com Rosa que nunca tinha visto o filho tão animado e presente. Luciana é uma bênção na vida dele, ela disse, e na nossa também. Essa menina tem um coração de ouro. Senhor. Roberto, sempre mais reservado, observava tudo com aprovação discreta, notando como o filho tratava Luciana com respeito e carinho genuíno. Na segunda-feira seguinte ao beijo no jardim, Leonardo tomou uma decisão que mudou completamente a atmosfera da manhã na mansão. Durante o café da manhã em família, ele limpou a garganta e olhou para os pais com uma expressão séria, mas determinada. Pai, mãe, eu gostaria de conversar com vocês sobre algo importante. Dona Helena e Sr. Roberto trocaram um olhar conhecedor. Eles sabiam exatamente o que estava vindo. Eu e Luciana estamos nos conhecendo melhor e gostaria que vocês soubessem que tenho sentimentos sérios por ela. A declaração foi direta e honesta, sem rodeios, e a reação dos pais foi imediata e calorosa. Filho, nós já percebemos, Dona Helena disse com um sorriso radiante, e não podíamos estar mais felizes.
Luciana é uma jovem maravilhosa, e você fica uma pessoa completamente diferente quando está perto dela. Sr. Roberto, sempre mais contido nas expressões, assentiu com aprovação. Ela é uma moça de caráter, trabalhadora e honesta. Se ela faz você feliz, tem nossa bênção. A simplicidade da aceitação dos pais emocionou Leonardo, que tinha receio de que eles pudessem questionar a diferença social. Mas a família Mendonça sempre valorizou mais o caráter das pessoas do que sua conta bancária. Quando Luciana soube da conversa através de Rosa, que tinha ouvido tudo da cozinha, sentiu uma mistura de alegria e nervosismo. Era maravilhoso saber que a família a aceitava, mas também significava que o relacionamento estava se tornando real e sério, de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes. Ele te ama de verdade, menina, Rosa disse enquanto preparavam o almoço juntas. Eu trabalho para essa família há 15 anos. Vi Leonardo crescer, vi ele namorar outras moças. Nunca vi ele olhar para ninguém do jeito que olha para você. As palavras de Rosa trouxeram uma segurança que Luciana não sabia que precisava. Naquela semana, Leonardo começou a incluir Luciana em aspectos de sua vida que ele nunca tinha compartilhado com ninguém. Levou-a para conhecer o escritório da empresa, apresentou-a a alguns funcionários como alguém muito especial e mostrou para ela os projetos em que estava trabalhando. Luciana ficou impressionada com a dedicação dele aos negócios, mas também com o jeito como tratava os funcionários, com respeito e consideração. Meu pai sempre disse que uma empresa é feita de pessoas, não apenas de lucro, Leonardo explicou enquanto caminhavam pelos corredores do prédio. E as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independentemente do cargo que ocupam. A cada conversa, Luciana descobria novas camadas da personalidade de Leonardo. Ele não era apenas o herdeiro rico que ela imaginava. Era um homem que se importava genuinamente com as pessoas ao seu redor, que tinha sonhos além dos negócios, que lia livros de filosofia nas horas vagas e gostava de cozinhar quando estava estressado. Você cozinha? Ela perguntou surpresa quando ele mencionou isso. Eu aprendi quando morei sozinho durante a faculdade. Minha mãe insistiu que eu soubesse me virar. Na noite seguinte, ele fez questão de preparar o jantar para ela. Um risoto de camarão que ficou delicioso e que rendeu uma noite de conversas e risos na cozinha. Leonardo também demonstrou interesse genuíno pela vida de Luciana, especialmente por Gabriel. Eu gostaria muito de conhecer seu irmão, ele disse durante um passeio pelo centro da cidade no sábado. Ele é muito importante para você, e isso significa que é importante para mim também. A consideração de Leonardo em relação a Gabriel tocou profundamente o coração de Luciana. Muitos homens que ela tinha conhecido superficialmente no passado viam Gabriel como um fardo, uma responsabilidade que complicava qualquer relacionamento. Leonardo via como parte essencial de quem ela era. O encontro entre Leonardo e Gabriel aconteceu no domingo seguinte, quando Leonardo foi buscar Luciana no apartamento dela para um passeio. Gabriel estava estudando na mesa da sala quando eles chegaram, e Luciana fez as apresentações com o coração batendo acelerado. Gabriel, este é Leonardo. Leonardo, meu irmão Gabriel. O rapaz de 17 anos se levantou educadamente e cumprimentou Leonardo com firmeza na mão e olhar direto, da forma como Luciana tinha ensinado. Prazer em conhecê-lo, Sr. Leonardo. Luciana fala muito do senhor. Leonardo sorriu e respondeu, o prazer é meu, Gabriel, e pode me chamar só de Leonardo. Durante os 20 minutos que passaram no apartamento, Leonardo conversou com Gabriel sobre os estudos, sobre seus planos para o futuro, sobre os livros que estava lendo. Demonstrou interesse genuíno quando Gabriel mencionou que sonhava em estudar medicina e fez perguntas inteligentes sobre as matérias favoritas do rapaz. Quando saíram, Luciana estava emocionada. Ele gostou de você, ela disse no carro. Como você sabe? Leonardo perguntou. Porque ele não usa senhor para pessoas de quem não gosta. Se ele tivesse te achado pretensioso ou falso, teria continuado chamando de Senhor Leonardo o tempo todo. Leonardo riu da observação. Bom saber que passei no teste.
Mas o teste mais importante veio alguns dias depois, quando o Sr. Roberto chamou Gabriel para uma conversa particular. Como diretor de várias empresas, Roberto tinha contatos em excelentes escolas particulares da cidade e ofereceu uma bolsa integral para Gabriel terminar o ensino médio em uma das melhores instituições. Sua irmã é como uma filha para nós, ele explicou para o rapaz surpreso. E isso faz você nosso filho também. Todo jovem talentoso merece as melhores oportunidades. Gabriel voltou para casa naquele dia emocionado e agradecido, contando para Luciana sobre a conversa. Eles realmente te amam, não é? Ele perguntou. E você ama Leonardo? Quando Luciana assentiu, Gabriel sorriu. Então estamos no caminho certo. A mudança de Gabriel para a escola particular trouxe uma transformação na dinâmica da casa. Agora, ele tinha acesso a laboratórios modernos, professores especializados e colegas que vinham de famílias estruturadas. Mas o mais importante era como Leonardo se envolveu naturalmente na vida acadêmica do garoto, oferecendo ajuda com projetos quando tinha tempo, conversando sobre carreiras e até mesmo levando-o para conhecer médicos renomados que faziam parte do círculo social da família. Gabriel floresceu nesse ambiente de apoio e oportunidades. Em uma noite especialmente mágica, 2 meses após o primeiro beijo, Leonardo levou Luciana para jantar em um restaurante elegante no centro da cidade. Era a primeira vez que eles saíam oficialmente juntos, para um lugar público, onde poderiam ser vistos como um casal. Leonardo fez questão de apresentá-la ao maitre como minha namorada Luciana, e a forma carinhosa como ele disse isso fez o coração dela se aquecer. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo, sonhos, medos, planos para o futuro, e Luciana se sentiu completamente confortável sendo ela mesma, sem precisar fingir ser alguém que não era. Após o jantar, Leonardo a levou para conhecer seu apartamento no centro da cidade, um espaço moderno e aconchegante que ele usava quando precisava ficar tarde no escritório. Eu queria que você visse onde eu passo parte do meu tempo, ele explicou, mostrando os ambientes. O apartamento refletia a personalidade dele, elegante, mas acolhedor, com livros espalhados, fotografias da família e uma vista linda da cidade. Eles conversaram no sofá até tarde, e quando as palavras se tornaram desnecessárias, se olharam nos olhos e souberam que estavam prontos para o próximo passo. O que aconteceu naquela noite foi natural e cheio de amor. Leonardo foi cuidadoso e carinhoso, certificando-se a todo momento de que ela estava confortável. Não foi apenas sobre desejo físico, mas sobre a conexão emocional profunda que tinham construído. Quando acordaram na manhã seguinte, entrelaçados e felizes, Leonardo preparou o café da manhã para ela, e eles conversaram sobre como se sentiam especiais um com o outro. Você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo, ele disse, beijando a testa dela. E você me faz sentir que mereço ser amada, ela respondeu, aninchando-se nos braços dele. 3 semanas após aquela noite especial no apartamento de Leonardo, a rotina de Luciana na mansão começou a apresentar pequenas mudanças que ela inicialmente atribuiu ao cansaço do final do semestre letivo. Era outubro, e as aulas do curso noturno estavam mais intensas, com provas e trabalhos finais que a deixavam acordada até tarde estudando. Por isso, quando começou a se sentir mais sonolenta durante o dia, achou que era apenas consequência das noites mal dormidas. Rosa foi a primeira a notar que algo estava diferente, com seus olhos observadores de mulher experiente. Luciana, querida, você está bem pálida hoje, Rosa comentou numa manhã de terça-feira, enquanto preparavam o café da manhã juntas. E ontem você quase desmaiou quando sentiu o cheiro do bacon. Luciana parou de mexer os ovos na frigideira e pensou sobre isso. Era verdade que alguns cheiros que antes não a incomodavam agora causavam náusea, especialmente pela manhã. O perfume que Leonardo usava, que sempre achou delicioso, ontem a fez se sentir enjoada quando ele a beijou de bom dia. Deve ser estresse da faculdade, Rosa. Está sendo uma época puxada. Mas Rosa não estava convencida. Tinha visto essas mudanças sutis antes, em outras mulheres, e seu instinto maternal estava em alerta. Que tal você descansar mais hoje? Eu cuido de tudo aqui,
Ela sugeriu, observando como Luciana apoiava a mão na testa, como se estivesse tentando afastar uma dor de cabeça persistente. Não precisa, Rosa. Eu estou bem, Luciana insistiu, mas quando se virou rapidamente para pegar uma xícara, sentiu uma tontura que a fez se apoiar no balcão. Rosa imediatamente segurou seu braço. Menina, você precisa se cuidar melhor. Vai descansar no sofá da sala e eu trago um chá de camomila. Leonardo chegou da academia naquele momento e encontrou Luciana sentada no sofá da sala, com Rosa trazendo o chá e fazendo comentários preocupados sobre a palidez da jovem. O que houve? Ele perguntou imediatamente, sentando ao lado de Luciana e tocando sua testa para verificar se estava com febre. Só um pouco de tontura, nada demais, ela disse, mas Leonardo não pareceu convencido. Seus olhos percorreram o rosto dela, notando detalhes que talvez outros não vissem. A forma como ela parecia mais frágil, como evitava certos cheiros, como suas mãos tremiam levemente quando levantou a xícara de chá. A partir daquele dia, Leonardo começou a observar Luciana com mais atenção, mas de forma discreta e cuidadosa. Notou que ela evitava o café preto que sempre gostou de beber durante a tarde, preferindo chás suaves. Percebeu que saía rapidamente da cozinha, quando Rosa fritava carnes para o almoço, inventando desculpas para fazer outras tarefas. Viu como ela se cansava mais facilmente, parando para descansar durante atividades que antes fazia sem problema. Mas o que mais chamou sua atenção foi a forma como ela às vezes colocava a mão inconscientemente sobre o estômago, como se algo estivesse incomodando ali. Em vez de confrontá-la diretamente, Leonardo começou a fazer pequenos ajustes na rotina dela, sem parecer proposital. Parou de usar o perfume forte que sempre usava, optando por fragrâncias mais suaves ou às vezes nenhuma. Pediu para Rosa preparar refeições mais leves durante o dia, justificando que queria cuidar melhor da alimentação. Começou a aparecer na cozinha durante os momentos em que Luciana parecia mais enjoada, oferecendo-se para terminar tarefas que envolviam cheiros fortes. Deixa que eu termino isso, ele dizia casualmente. Você pode ir arejar a roupa que está no varal. Dona Helena também notou as mudanças, mas com a perspicácia de uma mulher que já tinha passado por isso. Durante um almoço em família, observou como Luciana comeu apenas uma pequena porção de frango e evitou completamente o molho que antes adorava. Luciana, querida, você não está gostando da comida? Ela perguntou gentilmente. Está deliciosa, Dona Helena. É que ando sem muito apetite ultimamente, Luciana respondeu, tomando pequenos goles de água como se tentasse controlar náusea. Helena trocou um olhar significativo com o marido, mas não disse nada no momento. Na semana seguinte, durante uma manhã particularmente difícil, em que Luciana teve que sair correndo da cozinha, por causa do cheiro de ovos mexidos, Rosa finalmente decidiu abordar o assunto diretamente. Menina, posso te fazer uma pergunta delicada? Ela disse, encontrando Luciana sentada no jardim, respirando ar fresco. Claro, Rosa. Quando foi sua última... Você sabe, aqueles dias do mês. A pergunta fez Luciana parar completamente. Ela começou a contar mentalmente e percebeu com surpresa que já fazia mais de um mês, com toda a correria das aulas, do trabalho e do relacionamento novo com Leonardo, não tinha prestado atenção ao calendário. Eu não lembro exatamente, Luciana admitiu, sentindo o coração acelerar. Mas com certeza já faz tempo. Rosa se sentou ao lado dela no banco do jardim. Querida, eu criei 3 filhos. Reconheço os sinais. As palavras de Rosa ecoaram na mente de Luciana como um sino. Enjoos matinais, aversão a cheiros, cansaço, atraso menstrual, todos os sintomas que ela tinha atribuído ao estresse começaram a fazer sentido de uma forma completamente diferente. Você acha que eu posso estar... Ela não conseguiu terminar a frase, mas Rosa entendeu perfeitamente. Acho que você deveria ter certeza, minha querida, mas qualquer que seja o resultado, você não está sozinha. Leonardo te ama muito, e a família toda adora você. As palavras de Rosa foram carinhosas, mas Luciana sentiu um misto de pânico e euforia. Por um lado, a possibilidade de estar esperando um filho de Leonardo despertava uma felicidade profunda que ela nem sabia que existia.
Por outro, o medo tomou conta. E se fosse cedo demais? E se Leonardo se sentisse pressionado? E se isso mudasse tudo entre eles? Naquela tarde, enquanto Leonardo estava em uma reunião no escritório, Luciana saiu discretamente para comprar um teste de farmácia. Suas mãos tremiam quando entregou o dinheiro para a farmacêutica, e durante todo o caminho de volta, seu coração bateu tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Guardou o teste no seu quarto nos fundos da mansão e esperou até ter certeza de que teria privacidade para fazê-lo. Enquanto isso, Leonardo continuava demonstrando uma atenção extra sem mencionar o motivo. Apareceu com flores do jardim que estavam muito bonitas, trouxe frutas frescas porque eram mais saudáveis e sugeriu caminhadas suaves no jardim para relaxar depois das aulas. Sua forma de cuidar dela era tão natural e carinhosa que Luciana se perguntava se ele também suspeitava de algo ou se apenas tinha um instinto protetor muito desenvolvido. Na quinta-feira à noite, finalmente sozinha no seu quarto, Luciana fez o teste com as mãos tremendo de nervosismo. Os 3 minutos de espera pareceram 3 horas, e quando finalmente olhou para o resultado, sentiu como se o mundo tivesse parado. 2 linhas claras confirmavam o que seu coração já sabia. Estava grávida. Carregava o filho de Leonardo. A alegria e o medo se misturaram em uma emoção tão intensa que ela se sentou na cama e chorou. Não de tristeza, mas de sobrecarga emocional pura. Durante os 5 dias que se seguiram à confirmação da gravidez, Luciana viveu uma montanha-russa emocional que a deixou exausta e confusa. De manhã acordava feliz, imaginando como seria ter um filho com Leonardo, como seria formar uma família com o homem que amava. Mas então o medo tomava conta, sussurrando dúvidas cruéis em sua mente. E se ele achasse que ela tinha engravidado de propósito? E se ele se sentisse preso? E se a diferença social entre eles se tornasse um problema maior quando houvesse uma criança envolvida? O relacionamento deles ainda era tão novo, tão frágil, e agora havia essa responsabilidade enorme que mudaria tudo para sempre. Leonardo, por sua vez, parecia cada dia mais atento aos detalhes. Na segunda-feira, apareceu na cozinha com um copo de leite morno temperado com mel. Rosa disse que você não estava dormindo bem. Isso ajuda a relaxar, ele explicou, entregando o copo com cuidado. Na terça, trouxe vitaminas que eram boas para mulheres jovens que estudavam muito. Na quarta, sugeriu que ela faltasse nas aulas e descansasse em casa. Você anda muito cansada, Luciana. Às vezes o corpo pede para diminuir o ritmo. A forma carinhosa como ele cuidava dela, sem fazer perguntas invasivas, sem pressionar para saber o que estava acontecendo, fez o coração dela se apertar de emoção e culpa por estar escondendo algo tão importante. Na quinta-feira, durante o almoço em família, Dona Helena fez um comentário que quase fez Luciana engasgar com a água. Sabe, Roberto, estava pensando que seria maravilhoso ter netos correndo por essa casa. Imagina como seria alegre ouvir risadas de criança ecoando pelos corredores. Sr. Roberto sorriu e olhou para Leonardo. Quando chegar a hora certa, filho, tenho certeza de que você e Luciana vão nos dar netos lindos. Leonardo sorriu e segurou a mão de Luciana por cima da mesa. Quando chegar a hora, ele repetiu, olhando nos olhos dela com tanto carinho que ela quase contou tudo ali mesmo. Mas o medo era mais forte que a vontade de compartilhar. Naquela noite, Luciana se olhou no espelho e tentou imaginar como Leonardo reagiria quando soubesse. Será que ficaria feliz? Será que se sentiria obrigado a casar com ela por causa do bebê? A última coisa que ela queria era que ele ficasse com ela por obrigação e não por amor. Passou a noite acordada, ensaiando diferentes formas de contar, imaginando possíveis reações, se preparando mentalmente para qualquer cenário, do melhor ao pior. Na sexta-feira, Leonardo percebeu que algo estava realmente errado. Luciana estava claramente evitando conversas mais longas com ele, inventava desculpas para não ficar sozinha em sua companhia e tinha uma expressão de preocupação constante no rosto. Durante a tarde, ele a encontrou sentada no jardim olhando para o nada com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Luciana, o que está acontecendo? Ele perguntou, sentando ao lado dela e segurando suas mãos com delicadeza.
Você está me assustando. Se eu fiz alguma coisa errada, me conta. Se você não está bem, podemos procurar um médico, mas não me deixa de fora assim. Você não fez nada errado, Luciana disse através das lágrimas. É só que é complicado, Leonardo. Muito complicado. Ele secou as lágrimas dela com os polegares, olhando diretamente nos olhos verdes que ele tanto amava. Não existe nada tão complicado que a gente não possa resolver juntos. Seja lá o que for, nós enfrentamos. Você confia em mim? A pergunta dele, feita com tanta sinceridade, quase quebrou as defesas dela. Confio, ela sussurrou. Então me conta o que está te deixando tão triste, por favor. Mas Luciana ainda não conseguiu. Preciso de mais um pouco de tempo para organizar as ideias, ela pediu. Só mais um pouco. Leonardo, mesmo frustrado por vê-la sofrendo e não poder ajudar, respeitou o pedido. Está bem, mas quando você estiver pronta, eu vou estar aqui. Sempre vou estar aqui. Ele a beijou na testa e a abraçou, e Luciana se permitiu ficar aninhada nos braços dele por alguns minutos, sentindo-se segura e amada, mesmo em meio à confusão de emoções. No sábado, Leonardo tomou uma decisão. Se Luciana não estava se sentindo à vontade para falar sobre o que estava a incomodando, talvez um ambiente mais romântico e íntimo ajudasse. Passou a tarde toda organizando uma surpresa. Transformou o terraço da mansão em um cenário mágico, com velas, luzes suaves penduradas entre as árvores, uma mesa posta com as comidas favoritas dela, todas escolhidas cuidadosamente para não ter cheiros fortes que pudessem enjoá-la, e música suave tocando no fundo. Quando chamou Luciana para subir ao terraço às 8 da noite, ela ficou sem palavras diante da beleza da decoração. O que é tudo isso? Ela perguntou, emocionada com o cuidado que ele tinha tido. É para você, Leonardo respondeu, puxando a cadeira para ela se sentar. Pensei que talvez precisássemos de um momento especial só nosso, longe de tudo e de todos. O jantar foi delicioso e a conversa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre os planos de Leonardo para expandir os negócios, sobre o progresso de Gabriel na escola nova, sobre os livros que tinham lido recentemente. Por alguns momentos, Luciana conseguiu relaxar e simplesmente curtir estar ali com o homem que amava. Mas quando Leonardo começou a falar sobre o futuro, sobre os sonhos que tinha para eles dois, Luciana sentiu o nó na garganta voltar. Luciana, eu sei que ainda é cedo para fazer planos muito concretos, mas eu quero que você saiba que vejo um futuro longo ao seu lado, ele disse, segurando as mãos dela sobre a mesa. Quero te ver terminar a faculdade, quero te ajudar a realizar todos os seus sonhos, e quando chegar a hora certa, quero formar uma família com você. Quero ter filhos que tenham seus olhos verdes e seu coração bondoso. As palavras dele eram exatamente o que ela queria ouvir, mas também intensificaram sua culpa por estar escondendo algo tão importante. E se esse futuro chegasse mais rápido do que a gente planejou? Luciana perguntou cautelosamente, testando a reação dele. Leonardo sorriu e apertou as mãos dela. Então a gente se adapta. A vida nem sempre segue nossos planos, mas se estivermos juntos conseguimos enfrentar qualquer coisa. Ele fez uma pausa e olhou profundamente nos olhos dela. Luciana, você está tentando me contar alguma coisa? Havia algo na voz dele que sugeria que ele já suspeitava, que talvez tivesse chegado às mesmas conclusões que Rosa chegara. O momento da verdade chegou. Luciana respirou fundo, sentindo as mãos tremendo, e olhou diretamente nos olhos castanhos de Leonardo. Leonardo, eu estou grávida. As palavras saíram em um sussurro, mas no silêncio do terraço foram perfeitamente audíveis. Por um momento que pareceu eterno, Leonardo simplesmente a olhou, processando a informação. Luciana segurou a respiração, preparada para qualquer reação, mas esperando pelo melhor. Então o rosto de Leonardo se iluminou com um sorriso que parecia vir de dentro da alma. Sério? Ele perguntou com uma voz cheia de emoção. Você tem certeza? Quando ela assentiu, ainda com lágrimas nos olhos de nervosismo, Leonardo se levantou da cadeira, contornou a mesa e a puxou para um abraço que a tirou do chão. Luciana, isso
Isso é a melhor notícia que eu já recebi na vida. Ele a colocou no chão e segurou o rosto dela entre as mãos. Nós vamos ter um bebê. Nós vamos ser pais. A alegria genuína na voz dele fez todas as preocupações de Luciana se dissiparem instantaneamente. Você não está bravo? Ela perguntou através das lágrimas agora de alívio. Não acha que é cedo demais? Leonardo riu suavemente e beijou as lágrimas dela. Bravo? Luciana, eu estou eufórico. Talvez seja mais cedo do que planejamos, mas é nosso bebê. É fruto do amor que a gente sente um pelo outro. Como eu poderia ficar bravo com isso? Ele colocou a mão delicadamente sobre a barriga dela, ainda sem nenhum sinal visível, mas que carregava o futuro deles. Olá, bebezinho, ele sussurrou. Papai e mamãe te amam muito. A semana que se seguiu à revelação da gravidez foi como se a mansão inteira tivesse ganhado uma energia nova e vibrante. Leonardo não conseguia esconder a felicidade. Sorria sem motivo aparente, assobiava enquanto caminhava pelos corredores e demonstrava uma atenção ainda mais carinhosa com Luciana, que agora não precisava mais ser discreta. Na segunda-feira de manhã, durante o café da família, ele segurou a mão dela e anunciou que tinham uma notícia muito especial para compartilhar. Pai, mãe, Luciana está esperando um bebê. Nós vamos ter um filho. A reação de Dona Helena foi instantânea e emocionante. Ela se levantou da cadeira tão rapidamente que quase derrubou a xícara de café, correu até Luciana e a abraçou com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Minha querida menina, que bênção maravilhosa! Eu sabia que algo especial estava acontecendo. Sr. Roberto, sempre mais contido, se aproximou com um sorriso orgulhoso e abraçou o filho. Parabéns, Leonardo. Vocês vão ser pais maravilhosos. Depois se dirigiu a Luciana com carinho paternal. Bem-vinda oficialmente à família, minha filha, porque agora você realmente é nossa filha. Rosa, que assistia à cena da porta da cozinha, secava as lágrimas com o avental. Quando todos se voltaram para ela se aproximou e abraçou Luciana com o carinho de uma avó. Eu sabia desde o primeiro dia de enjoo, menina. Mulher experiente reconhece essas coisas de longe. Depois olhou para Leonardo com aprovação. E você, meu menino, cresceu e virou homem de verdade. Vai ser um pai maravilhoso, igual ao seu pai foi. A aprovação de Rosa significava muito para Leonardo, que a considerava como uma segunda mãe. Naquela tarde, Leonardo fez questão de ir pessoalmente ao apartamento de Luciana para contar a notícia para Gabriel. O rapaz de 17 anos estava estudando para uma prova de química quando eles chegaram, e quando Leonardo pediu para conversar com ele, Gabriel imediatamente parou tudo e prestou atenção. Gabriel, eu queria que você fosse o primeiro a saber que Luciana está esperando um bebê, Leonardo disse com seriedade respeitosa. E quero que você saiba que isso não muda nada sobre meu compromisso com vocês dois. Vocês são minha família agora. A reação de Gabriel foi de pura alegria misturada com emoção. Sério, eu vou ser tio? Quando eles confirmaram, ele abraçou a irmã com entusiasmo e depois estendeu a mão para Leonardo. Obrigado por cuidar tão bem da minha irmã e obrigado por me aceitar como parte da sua família. Leonardo não aceitou apenas o aperto de mão. Puxou Gabriel para um abraço. Você não é apenas aceito, Gabriel. Você é meu irmão agora. E vai ser o tio mais incrível que essa criança poderia ter. A emoção no rosto do rapaz foi tocante, finalmente tendo a figura masculina de apoio que não tinha desde que o pai morreu. Na semana seguinte, Dona Helena entrou em modo completo de avó coruja. Apareceu em casa na segunda-feira com sacolas cheias de livros sobre gravidez, vitaminas pré-natais e até mesmo algumas roupinhas de bebê que não conseguiu resistir comprar. Eu sei que ainda é cedo, mas quando vi essas coisinhas na loja, não consegui deixar para depois, ela explicou, mostrando macacõezinhos minúsculos em cores neutras. Sr. Roberto, não ficando para trás, já começou a fazer planos para transformar um dos quartos de hóspedes em um quarto de bebê perfeito. Precisa ter a melhor vista do jardim e muita luz natural, ele disse, medindo janelas e fazendo anotações. Leonardo surpreendeu Luciana no meio da semana com uma proposta que a deixou sem palavras.
Durante um passeio pelo jardim da mansão, ele parou em um local específico onde as flores estavam mais bonitas e se ajoelhou diante dela. Luciana Santos, eu te amo desde aquela noite confusa na cozinha, e agora que você vai ser a mãe do meu filho, não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Ele tirou do bolso uma caixa pequena com um anel simples, mas elegante. Quer casar comigo? Não por causa do bebê, mas porque você é a mulher com quem eu quero passar o resto da minha vida. As lágrimas de Luciana vieram instantaneamente, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim, sim, eu quero casar com você. Quando ele colocou o anel no dedo dela, ela notou que não era ostentoso nem exagerado. Era delicado e bonito, exatamente do jeito que ela gostaria que fosse. É perfeito, ela sussurrou. Igual a você, ele respondeu, beijando-a com toda a ternura do mundo. Naquele momento, com o bebê crescendo em seu ventre, o anel em seu dedo e o homem que amava segurando-a nos braços, Luciana se sentiu completa de uma forma que nunca imaginou ser possível. No sábado seguinte, a mansão se encheu de alegria para uma celebração dupla. O noivado e o anúncio oficial da gravidez para os amigos mais próximos da família. Gabriel chegou cedo, usando o terno novo que Leonardo tinha insistido em comprar para ele. Você faz parte da família, e família se veste bem em ocasiões especiais, Leonardo tinha explicado. Durante a festa, Gabriel circulou com naturalidade entre os convidados, conversando com desenvoltura sobre seus estudos e planos futuros, demonstrando a confiança que tinha ganhado desde que se tornou parte da família Mendonça. O momento mais emocionante da noite aconteceu quando o Sr. Roberto pediu a atenção de todos para um brinde. Queridos amigos, hoje celebramos não apenas o noivado do meu filho Leonardo com nossa querida Luciana, mas também o anúncio de que em breve teremos um novo membro na família Mendonça. Ele ergueu a taça e olhou diretamente para Luciana. Luciana, você chegou em nossa casa como funcionária, mas conquistou nossos corações como filha. E agora, como mãe do nosso futuro neto, você completou nossa família de uma forma que nunca imaginamos ser possível. O brinde foi acompanhado de aplausos calorosos e muitas lágrimas de emoção. Durante a festa, Luciana observou a cena ao seu redor com o coração transbordando de gratidão. Dona Helena conversava animadamente com as amigas sobre os preparativos para o casamento e para a chegada do bebê. Senhor, Roberto apresentava Gabriel para os colegas empresários como meu futuro genro, e o rapaz brilhava com o reconhecimento e carinho. Rosa circulava entre os convidados com orgulho evidente, contando para quem quisesse ouvir como tinha visto Luciana crescer e florescer na família. E Leonardo, seu noivo, o pai de seu filho, não tirava os olhos dela, como se não conseguisse acreditar na própria sorte. No final da noite, quando os últimos convidados foram embora e a casa voltou ao silêncio, a família se reuniu na sala para um momento íntimo de agradecimento. Luciana, Dona Helena disse, segurando as mãos da futura nora, quando você chegou aqui há alguns meses, nossa casa ganhou luz. Agora, com o bebê chegando e você se tornando oficialmente nossa filha, nossa família está completa. Sr. Roberto assentiu. É verdade. E Gabriel, você também é nosso filho agora. Esta casa é sua casa, sempre será. Gabriel, emocionado, agradeceu com voz embargada. Vocês nos deram uma família de novo. Eu não sei como agradecer. Leonardo abraçou Luciana por trás, colocando as mãos protetoramente sobre a barriga dela, que ainda não mostrava sinais visíveis, mas que carregava o futuro de todos eles. Nós que agradecemos, ele disse. Vocês trouxeram amor verdadeiro para a nossa vida. E agora vamos criar uma nova geração com ainda mais amor. Naquele momento, cercada pela família que a acolheu, com o homem que amava ao seu lado e um bebê crescendo em seu ventre, Luciana finalmente entendeu o que significava pertencer a algum lugar. Tinha encontrado sua casa, sua família, seu lugar no mundo. 2 anos e meio haviam se passado desde aquela noite mágica no terraço, quando Luciana revelou a gravidez para Leonardo, e a transformação na vida de todos era visível em cada canto da mansão. O som de risadas infantis
ecoava pelos corredores, como Dona Helena tinha sonhado, trazendo uma energia jovem e vibrante para a casa que antes era silenciosa e formal. Miguel Mendonça Santos, agora com 1 ano e 8 meses, era uma criança alegre e curiosa que tinha herdado os olhos verdes da mãe e o sorriso charmoso do pai, conquistando o coração de todos ao seu redor desde o primeiro dia de vida. Era um sábado de maio, e o jardim da mansão estava especialmente bonito com as flores do outono, criando um cenário perfeito para o almoço em família que acontecia todas as semanas. Luciana observava da varanda, enquanto Leonardo corria atrás de Miguel no gramado, o menino gargalhando alto cada vez que o pai fingia que não conseguia alcançá-lo. A cena a fazia sorrir com uma felicidade profunda e tranquila. Era exatamente a vida que ela tinha sonhado ter, mas nunca ousou acreditar que seria possível. Gabriel, agora com 19 anos, e cursando o 2º ano de medicina na melhor universidade da cidade, chegou para o almoço familiar, dirigindo o carro que Leonardo tinha dado para ele no aniversário de 18 anos. Para você ter independência e não perder tempo com transporte público, Leonardo tinha explicado na época, mas todos sabiam que era mais um gesto de carinho paternal do que necessidade prática. O rapaz cresceu nesses 2 anos, ganhando confiança e maturidade, mas mantendo a humildade e o caráter que sempre foram suas características mais marcantes. "Tio Gabi", Miguel gritou quando viu Gabriel chegar, correndo com as perninhas ainda não muito firmes em direção ao tio favorito. Gabriel pegou o menino no colo e o jogou para cima, provocando gargalhadas deliciadas. A relação entre os dois era especial. Gabriel adorava o sobrinho com uma dedicação que tocava o coração de todos, e Miguel claramente via no tio mais velho um herói. "E aí, campeão, aprontou muito essa semana?" Gabriel perguntava, enquanto Miguel tagarelava em sua linguagem de criança pequena, misturando palavras claras com sons incompreensíveis. Dona Helena apareceu na varanda ao lado de Luciana, observando a cena com o sorriso orgulhoso de uma avó realizada. "Sabe, minha querida, às vezes eu olho para tudo isso e ainda não acredito em quanta felicidade uma pessoa conseguiu trazer para nossa família", ela disse, passando o braço carinhosamente em volta dos ombros de Luciana. "Miguel é a luz dos nossos olhos. Gabriel virou um jovem maravilhoso e Leonardo, nunca vi meu filho tão feliz e completo." Era verdade. Leonardo tinha encontrado um equilíbrio perfeito entre o trabalho e a vida familiar, sempre fazendo questão de estar presente para os momentos importantes de Miguel e apoiando Gabriel em seus estudos. Sr. Roberto chegou da cozinha, carregando uma bandeja com sucos naturais que ele mesmo fazia questão de preparar nos fins de semana. Depois da chegada do neto, ele tinha descoberto uma paixão por atividades domésticas que nunca tinha explorado antes. "Hoje preparei suco de laranja com cenoura para o Miguel", ele anunciou orgulhosamente. "Li em uma revista que é excelente para o desenvolvimento infantil." Leonardo riu ao ver o pai transformado em avô coruja. "Pai, você lê mais sobre nutrição infantil do que muitos pediatras." Rosa, agora oficialmente promovida de governanta para Vovó Rosa por insistência de Miguel, apareceu anunciando que o almoço estava pronto. Aos 53 anos, ela tinha ganhado uma energia renovada com a criança na casa, e frequentemente era encontrada contando histórias para Miguel ou ensinando-o a fazer pequenas travessuras inocentes que divertiam toda a família. "Venham logo que o frango assado está no ponto perfeito", ela chamou, "e fiz aquele purê de batata doce que o Miguel adora." Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente entre assuntos variados. Gabriel contava sobre os estudos na faculdade, compartilhando com entusiasmo as coisas novas que estava aprendendo sobre medicina. Leonardo falava sobre os novos projetos da empresa, sempre pedindo opiniões para Luciana, que tinha se formado em administração no ano anterior e agora ajudava a supervisionar o projeto social da empresa, que oferecia cursos profissionalizantes para jovens de comunidades carentes. Era um trabalho que a realizava profundamente, permitindo que ela retribuísse o tipo de oportunidade que um dia recebeu. Miguel, sentado na cadeirinha especial entre os pais, comia com as próprias mãozinhas, fazendo uma bagunça adorável que arrancava risos de todos. Ele já sabia dizer algumas palavras claramente,
mamãe, papai, vovô, vovó para Rosa e Gabi para o tio. Recentemente tinha começado a falar au-au, toda vez que via o cachorro Golden Retriever que Leonardo trouxe para casa quando Miguel completou 1 ano, dizendo que toda criança precisa crescer com um cachorro para aprender responsabilidade e amor pelos animais. Depois do almoço, enquanto Miguel tirava sua soneca da tarde no colo da vovó Helena, na rede do jardim, Luciana e Leonardo caminharam de mãos dadas pelo mesmo lugar onde tinham se beijado pela primeira vez. Você se lembra de quando ficamos aqui naquela noite da festa da sua mãe e eu estava morrendo de medo de que você fosse pensar que eu não era boa o suficiente para você? Luciana perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Lembro, Leonardo respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E olha só onde chegamos. Casados com um filho lindo, uma família unida. Você não era apenas boa o suficiente. Você era muito mais do que eu merecia. Às vezes eu paro e penso em como minha vida mudou completamente. Luciana refletiu, observando Gabriel ajudar Sr. Roberto a regar as plantas enquanto conversavam sobre algum projeto da faculdade. Há 3 anos eu era uma empregada doméstica que mal conseguia pagar as contas, preocupada se Gabriel teria oportunidades na vida. Agora olho para ele, quase médico, seguro e feliz, e para Miguel brincando com os avós, e para você. Às vezes parece um sonho. Leonardo parou de andar e se virou para ela. Não é sonho, meu amor, é nossa realidade, e é só o começo. Naquela tarde, quando o sol começou a se pôr pintando o céu com tons dourados e alaranjados, toda a família se reuniu na varanda para o ritual de fim de dia que tinham criado. Miguel, já acordado da soneca, brincava no gramado com o cachorro enquanto os adultos conversavam e tomavam chá. Gabriel mostrava para Sr. Roberto algumas fotos de um projeto da faculdade no celular, enquanto Dona Helena e Rosa planejavam o cardápio da semana seguinte, sempre discutindo quais comidas seriam melhores para o desenvolvimento de Miguel. Leonardo abraçou Luciana por trás, exatamente como naquela noite especial 2 anos antes, e os dois observaram a cena de felicidade doméstica que se desenrolava diante deles. Sabe o que eu estava pensando? Leonardo murmurou no ouvido dela. Que nossa família está perfeita, mas talvez tenha espaço para crescer um pouco mais. Luciana se virou nos braços dele com um sorriso malicioso. Está sugerindo que Miguel precisa de um irmãozinho ou irmãzinha? Estou sugerindo que temos muito amor para compartilhar. Ele respondeu beijando-a suavemente. Enquanto o sol se punha completamente e as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu, Luciana olhou ao redor para sua família. Gabriel rindo de algo que Sr. Roberto tinha dito. Dona Helena cantarolando uma canção de ninar para Miguel que começava a ficar sonolento. Rosa organizando os brinquedos espalhados pelo jardim com o carinho de quem cuida de tesouros preciosos. E Leonardo, seu marido, o amor de sua vida, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigada, ela sussurrou olhando para as estrelas. Obrigada por me mostrar que todos merecem ser amados, que todas as famílias podem se formar de jeitos diferentes e que o amor verdadeiro realmente pode transformar vidas completamente. Leonardo seguiu seu olhar para o céu estrelado. Obrigada, Luciana Santos Mendonça, por me ensinar que a felicidade não está no que a gente tem, mas em quem a gente ama e em quem nos ama de volta. E ali, cercados por sua família perfeita e imperfeita ao mesmo tempo, sob as estrelas que testemunharam sua jornada desde o início, eles souberam que tinham encontrado exatamente o que estavam destinados a encontrar. Um lar. E assim termina a linda história de Luciana e Leonardo. Uma narrativa que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro e sobre como as melhores coisas da vida muitas vezes chegam quando menos esperamos. Luciana começou como uma jovem empregada que lutava para sobreviver e criar o irmão sozinha, e terminou como uma esposa amada, mãe feliz e parte de uma família que a acolheu completamente. Leonardo, que parecia ter tudo, descobriu que o que realmente faltava em sua vida era alguém para amar de verdade e uma família para chamar de sua.
Esta história nos lembra que o amor não conhece barreiras sociais quando é genuíno e baseado no respeito mútuo. Nos ensina que toda pessoa merece ser amada pelo que é, não pelo que tem. Nos mostra que as famílias mais bonitas são aquelas formadas pelo coração, onde cada membro é acolhido, valorizado e tem espaço para crescer. E, principalmente, nos lembra que nunca devemos desistir de nossos sonhos, porque o destino tem formas misteriosas de nos levar exatamente onde precisamos estar. A jornada de Luciana e Leonardo também nos ensina sobre a importância da paciência, da compreensão e do cuidado mútuo em um relacionamento verdadeiro. Eles enfrentaram desafios, tiveram medos e incertezas, mas sempre escolheram confiar um no outro e construir juntos. E quando a família cresceu com a chegada de Miguel, todos se adaptaram com amor e alegria, provando que quando existe amor verdadeiro, sempre há espaço para mais felicidade. Gabriel também nos inspira, mostrando que com apoio, oportunidades e determinação, qualquer jovem pode alcançar seus sonhos. E a família Mendonça nos ensina sobre generosidade, sobre abrir os corações para pessoas que talvez não compartilhem nossa origem, mas compartilham nossos valores e nossa capacidade de amar. Queridos ouvintes, obrigado por terem acompanhado mais esta história emocionante aqui no canal Fio de Esperança. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, se você se emocionou com a jornada de Luciana e Leonardo, não esqueça de deixar seu like para ajudar o YouTube a recomendar este vídeo para outras pessoas que também precisam acreditar no poder do amor verdadeiro. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que estão chegando, porque sempre temos narrativas inspiradoras esperando por vocês. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo estiver disponível. Compartilhe esta história com alguém especial, que precisa acreditar que a vida pode ser mais bonita do que imaginamos. Às vezes, uma história é exatamente o que uma pessoa precisa ouvir para não desistir de seus sonhos ou para acreditar que merece ser feliz. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo e conte também. Você acredita que o amor verdadeiro pode transformar vidas como transformou a vida de Luciana e Leonardo? Adoro ler suas mensagens e saber que nossas histórias chegam a corações em todos os cantos do país. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, muita felicidade e muitas oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém, assim como Leonardo fez na vida de Luciana e como Luciana fez na vida dele. Lembrem-se sempre, vocês merecem ser amados, merecem ser felizes e merecem ter pessoas especiais ao seu lado. Um forte abraço a todos e até a próxima história aqui no Fio de Esperança.